Fala, Lancinautas, tudo bem? Mais uma coluna de vídeo do Lance Corinthians. Hoje, coluna Lance Corinthians barra Santos. É o clássico alvinegro permeando aqui a coluna de vídeo do Lanção para falar sobre Camacho. Amem ou odeiem, torcida do Santos ou torcida do Corinthians? A torcida do Santos ainda não teve tempo para odiar o Camacho, a torcida do Corinthians já teve de amar e de odiar. O fato é que o jogador rescindiu com o Corinthians, está indo para o Santos, e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Comigo sempre meu fiel escudeiro, está aqui ao meu lado direito o Alexandre Guarilha, também setorista do Lance Corinthians, e o Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, que faz parceria com o Lance, os conteúdos do Santos no Lance são do Diário do Peixe, e ele está conosco. Então, como um bom anfitrião, Guarilha, eu vou dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, minha saudação inicial para o nosso Gui Lesnock. Fala, Gui. Beleza, Fábio, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aos parceiros do Lance, que, como você bem disse, é parceiro do Diário do Peixe. E vamos falar um pouquinho sobre o Camacho, como você bem disse, quando a gente conversava aqui nos bastidores, há quem ame, há quem odeie, mas vamos ver aí o que a torcida do Santos está pensando. Eu senti, dando um spoiler aqui, eu senti um pouquinho dividido. Um pouco tá assim, putz, Camacho, cara, para quem tava sonhando com outros nomes, acordar com o Camacho, e tem aqueles com aquele pensamento, né? O que a gente pode pagar, o que tem pela frente, né? Deu certo com o Diniz, vamos ver o que é que dá daqui em diante. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Alexandre Guarilha, como um companheiro bem desleal, eu vou já começar a deixar uma bola na fogueira para você. Você é do time Camucho ou Camachou? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu não sou tão contra o Camacho assim, não, viu? Eu acho que o Camacho é aquele jogador que ele depende do técnico para funcionar, sabe? Eu acho que para compor o elenco, eu acho que ele é um bom nome, assim. Só não dá para achar que ele vai resolver, né? Vai chegar para resolver, não é o caso. Mas eu não sou tão contra, não. Eu acho que ele, na mão certa, eu acho que ele funciona bem. E acho que no Santos pode ser um bom casamento aí com o Fernando Diniz. De novo, né? Essa é a pergunta, Guilherme Lesnock. A deixa do Guarilha. Na mão certa, o Camacho pode vingar. Seria essa mão certa a mão de Fernando Diniz? Porque o Camacho foi muito bem em 2016 com o Audax, com o Fernando Diniz. Muitos podem dizer até que ele vive os louros dessa campanha vitoriosa. Podemos dizer vitoriosa, não foi campeão, mas foi vice-campeão para um time da estirpe, né, do Audax. É uma vitória, uma conquista. E desde então, ele tem vivido desse vice-campeonato. Ele foi pro Corinthians, não vingou, aí foi para o Atlético Paranaense, jogou mais ou menos com o Fernando Diniz e depois com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes pediu ele de volta para o Corinthians. Você acha que na mão certa o Camacho funciona? Essa mão certa poderia ser a do Fernando Diniz? Olha, eu acho que se tem um time, se tem um treinador, na verdade, que possa fazer com que o Camacho volte a jogar bola, é o Fernando Diniz, né? É o técnico Fernando Diniz. Eu acho também que a gente tem que acabar com esse nosso pensamento em relação ao Camacho, que ele vai ser um jogador da grife, por exemplo, do Tietê, que entre altos e baixos é um jogador de grife, foi campeão no Palmeiras, campeão fora do Brasil, aí veio para o São Paulo, agora está no Atlético Mineiro, sempre com muita grife. O Camacho não é esse jogador, toda essa grife que eles colocam nos outros jogadores daquela campanha do Audax, mas o Camacho é um jogador interessante. Ele, como bem disse o Alexandre, ele não vai chegar a pegar a camisa, sei lá, ele não decidiu ainda a camisa que ele vai usar, mas a 10 aí e resolver todos os problemas do Santos. Não é assim, mas é um jogador que pode ser interessante. E ele deu certo com o Diniz também em outros times, como no Guaratinguetá, que eles trabalharam juntos também, no próprio Audax, como você bem disse, e também no Atlético Paranaense. É um jogador que tem bom passe, que pode ajudar nessa construção, que o Santos tem muita dificuldade. Se a gente pegar o exemplo do Santos e Juventude, na rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos trocou muito passe, só que teve muita dificuldade de fazer uma infiltração, uma finalização um pouco mais aguda, o que com o Camacho pode ajudar, não finalizando, mas ajudando nessa distribuição de passes. Então eu acho que é um casamento que pode dar muito certo entre o Fernando Diniz e o Camacho novamente. Só para ilustrar, foram 95 jogos com a camisa do Corinthians, 49 na primeira passagem, antes dele ser emprestado para o Atlético Paranaense, 46 na segunda, um gol marcado justamente nessa temporada contra a Ferroviária. Ô, Guarilha, o que você pode trazer em relação a esse balanço do Camacho
pelo Corinthians. De 0 a 10, que nota você dá para essa passagem do Camacho no Corinthians? Eu daria uma nota 6, eu acho, naquela média, assim, porque em termos de título ele conquistou 2 só, né, que foi o Campeonato Paulista de 2017, o Brasileirão de 2017 também, com o Carille, mas ele nunca foi um cara que se firmou, né, na posição. Ele sempre esteve ali alternando reserva, titular, os técnicos passando, e aí ele acabou saindo, como a gente já falou, emprestado para o Atlético Paranaense. Não é um cara que a gente vai ficar marcado na história do Corinthians, né? Eu acho. E isso não é nenhum desrespeito ao jogador, mas é o que ele representou no clube. Eu acho que ele não é um cara que o pessoal vai sentir falta, vai falar, nossa, aquela era Camacho no Corinthians, né? Eu acho que vai ser mais um jogador ali que a gente vai consultar no Almanac e vai ver, poxa, ele passou pelo Corinthians e tal. E ele ficou um bom tempo vinculado ao Corinthians, né? De 2016 para cá. São 5 anos aí de Corinthians. No currículo dele vai ser bem legal essa passagem pelo Corinthians, mas acho que o balanço, acho que a torcida deve estar até não festejando, mas um alívio, assim, que saiu mais um ali que não fazia muito sentido continuar no grupo, né? O contrato dele terminaria em dezembro de 2022 com o Corinthians e é o tempo que terá a validade do contrato dele com o Santos, né, Lesnock? Isso. Ele rescindiu. Quando a informação surgiu do interesse do Santos no Camacho, seria um empréstimo até dezembro desse ano de 2021. O Corinthians não quis muito essa conversa, né? Então, para o próprio Corinthians, que é um jogador que não utiliza muito, é um salário a menos que ele deixa de pagar para um jogador que ele não pretende ter muito no elenco. Então, ele rescindiu com o Corinthians em definitivo e assinou com o Santos até o final da próxima temporada em definitivo. Só um detalhe, se me permite, Fábio, em relação ao Camacho, ele já teve interesse do Santos após a final do Campeonato Paulista com o Audax, entre Santos e o Grêmio Audax. E o grande problema foi que o Santos apareceu muito tarde, quando ele já tinha acertado praticamente tudo com o Corinthians, então ficava meio chato, não que ele fosse deixar de ir para o Corinthians e ir para o Santos, mas já tinha um negócio encaminhado. Então, se fosse os dois no mesmo páreo, talvez teria negócio ou não. Mas o Santos apareceu tarde. E o Dorival Júnior pediu a contratação do Camacho depois, que acabou indo para o Corinthians. Então é uma negociação que já tem um tempinho. E até, como o Alexandre disse, que não é um jogador que vai ficar marcado, mas tem essa passagem. A gente pode usar como exemplo o Alessandro, campeão do Corinthians em todas as competições, que antes de ir para o Corinthians esteve no Santos, não ficou marcado, muitas pessoas nem sabem que ele foi jogador do Santos, mas ele passou para o Santos e depois fez toda a história no Corinthians. Então pode ser o mesmo caso do Camacho. Interessante você trazer essa questão da negociação, que o Corinthians não quis inicialmente o empréstimo, até para explicar. Porque pode ficar uma dúvida. Mas o Corinthians, para o Corinthians foi bom não, o Camacho ter saído de uma forma rescindindo amigavelmente, porque seria um salário a menos, mas com o empréstimo também seria. Porém, o contrato do Camacho, como eu disse, terminaria com o Corinthians no ano que vem, em dezembro do ano que vem. Vamos supor que o Corinthians aceitasse esse empréstimo do Camacho, ele ficasse até o fim dessa temporada no Santos, e não fosse tão bem, o Santos não adquirisse o jogador de forma definitiva. Ele voltaria para o Corinthians, talvez até desvalorizado, o Corinthians com menos tempo para tentar arrumar um negócio, até porque no meio do ano que vem ele já ficaria disponível para assinar um pré-contrato com outro clube. Ele poderia sair de graça para o Corinthians, e o Corinthians tendo que arcar com pelo menos o salário do ano que vem. Sim. Também. Com a rescisão, o Corinthians se livra, não lucra com o jogador, mas não perde tanto dinheiro que poderia perder num caso. O Camacho poderia arrebentar no Santos e depois render financeiramente para o Corinthians? Poderia. Mas entre o certo e o duvidoso, o Corinthians achou melhor rescindir amigavelmente. Quem teve que abrir mão de questões financeiras abriu mão, e tanto o Corinthians quanto o Camacho estão felizes, e o Santos também feliz, porque teve o jogador aí a pedido do seu treinador. É isso que importa. Com certeza, todo mundo ficou feliz. Todo mundo. Tá, nessa situação, todo mundo ficou feliz. Vamos ver se o torcedor do Santos vai ficar feliz agora com essa vinda do Camacho. O torcedor do Corinthians está feliz porque a maioria, ali nas redes sociais, sentiram como termômetro. Tem o estagiário do Lance Corinthians publicou, perguntou: alguém vai sentir saudade? Foi unânime. Ninguém vai sentir saudade. Ninguém. O pessoal que comentou do Camacho. A contratação do Camacho tem muito a ver também com as sequentes perdas do Santos. O Santos vendeu o Pituca para o futebol japonês, o Santos perdeu o Sandri por uma grave lesão, o Santos perdeu o Jobson também por uma grave lesão, parecida com a do Sandri, de 6 a 8 meses fora. Então o Santos está jogando de volante mesmo
só tem o Alisson e vários meninos da base. Então, o Camacho, por ser um jogador agora, né? Exato. Então, é isso que a gente queria falar agora, porque o Santos, com a liberação do Transferban, conseguiu repor essas saídas aí do Pituca, essas lesões do Sandri e também do Jobson, e o Santos conseguiu repor com o Zanocelo e o Camacho. Aí precisa ver como o Camacho vai atuar, se mais de primeiro ou de segundo volante, mas dá uma encorpada e dá um pouco mais de experiência com o Camacho para esse meio do campo do Santos, que é muito jovem. Citando até, desculpa parecer repetitivo, contra o Juventude, o Santos rodou muito a bola, mas às vezes ficava meio travado e caía a marcação do Juventude, conseguia lançar uma presa muito fácil para os meninos do Santos darem a bola, ou nas costas, ou não conseguia fazer o pivô, pela imaturidade, né, por ser jogadores jovens. Então, acho que esses jogadores chegam aí para agregar nisso. Aí, Gui, vou fechar contigo fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o Guarani no começo. Para você, Camurcho ou Camacho? Olha, para ficar de bem com a torcida do Santos, vai ser Camacho. Espero que ele dê muito certo aí no Santos, que ele ajude. Já aconteceu de vir jogadores para o Santos que ninguém dava nada e o jogador se destacar, como, por exemplo, o Arouca veio para o Santos, ninguém dava nada, ele foi mal no São Paulo, veio para o Santos, jogou muita bola. O Marquinhos Gabriel também é um jogador que veio para cá, ninguém apostava muita coisa e jogou muito bem. Então, tem uma grande expectativa aí em cima do Camacho, não pelo passado dele, mas pelo futuro que ele pode render. Então, você que está acompanhando essa coluna de vídeo, comente aí, Camurcho ou Camacho? Camurcho. Torcedor do Corinthians, já deve ter respondido aí, mas comente. Torcedor do Santos, na expectativa. O que você espera do Camacho? É Camacho? É Camurcho? Enfim, você comenta por aí. Guilherme, muito obrigado. Mandar um abraço para a galera do Diário do Peixe, que produz os conteúdos em parceria com o Lance, né? O Lance parceria com o Diário do Peixe. Alexandre Guarilha, voltamos qualquer hora, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, certo? Certíssimo, certíssimo. E agora acho que com espaço na folha de pagamento aí, quem sabe o Corinthians vai trazer uns reforços aí para a gente especular nas próximas semanas. Aí. O torcedor do Corinthians quer muito esses reforços. O Corinthians que não contratou ninguém ainda nesta temporada. Corinthians que zerado em negociações. Tema para um próximo vídeo, que a gente volta em qualquer momento para falar sobre este Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje também falando um pouquinho do Santos Futebol Clube. Para você do outro lado, um forte abraço, tamo junto e é nóis.